Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro. Sejam bem-vindos a mais uma Hora Diários, comigo e com o Sérgio Veludo Coelho. Hoje temos como convidado o Tenente-Coronel Fernando Rita, mas depois o Sérgio trata de fazer as apresentações formais, como é de costume. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal, ativar o sino das notificações, os sinos de notificações, e deixar o gosto e subscrever os outros programas da Rádio Transforma, que também têm assuntos que são interessantes. Portanto, é sempre bom darem força à nossa rádio online. Vou passar então agora a palavra ao Sérgio para as apresentações formais do nosso convidado de hoje. Muito bem, Não é, Paulo, Sérgio? exatamente, o habitual pontapé de saída do Paulo Ribeiro Barros. Hoje temos cá um convidado muito especial, o Sr. Tenente e meu amigo pessoal também, o Sr. Tenente-Coronel de Infantaria, Fernando Rita, um historiador militar, um historiador local, que eu penso que o Sr. Tenente-Coronel gostará que eu frise isso, não é só uma questão da abordagem militar, mas também da abordagem da história local, que é importante, e aqui para a região de Santarém. Ele perguntava ao Sr. Tenente-Coronel se continuamos com as formalidades ou vamos para o nosso relacionamento. Vamos deixar cair, vamos deixar, exatamente, o nosso programa tem sido essa a nossa característica, se me permitires, Fernando, então. Fernando, tens feito defendeste agora recentemente o doutoramento e parabenizamos já, quer dizer, mais vale tarde que nunca, portanto. Sim, vão mais tarde do que nunca, sim, é verdade. Foi 10 anos de investigação, é verdade. Mais um passo coroado na tua investigação. Aliás, tive o prazer de ver, penso que foi há 2 anos, quando estivemos, ainda não estávamos confinados, quando estivemos juntos lá embaixo na Comissão Portuguesa da História Militar, no penúltimo ano, penso eu, da direção do nosso general Alexandre Sousa Pinto. Sim, o penúltimo, sim, parece. Penúltimo. Eu no ano seguinte já não pude estar. Portanto, o que é que nós hoje vamos trazer? Com um tema, desculpe interromper, Sérgio, com um tema que tem a ver com aquilo que eu vou falar aqui hoje, não é? É a parte Aliás, que nos falta. Era sobre as guerras liberais. Não? É a parte que nos falta, porque as pessoas têm estado a ver a abordagem das pessoas aqui do Norte, que têm sempre dito que a guerra civil não é só o cerco do Porto. Isso nós temos batido. Atenção, que a guerra civil não é só o cerco do Porto. A guerra civil não acaba com o cerco do Porto. A guerra civil estende-se por mais de um ano a seguir. E vai ser muito, muito complicada. E são 2 tipos de guerra diferentes, e o Fernando me corrigirá, porque nós temos 2 situações um bocadinho distintas em termos de estudo de história militar. Temos um cerco e depois temos operações em terreno. Portanto, aquilo para o vulgar cidadão, às vezes. 2 cercos. Não. Há 2 cercos, mas depois o grosso das operações é aquilo que muita gente lhe chama as batalhas campais, embora isso é um termo muito relativo. Vou já avisando os nossos. Isto também é uma questão de educação dos públicos, no bom sentido. Nós também tentamos aqui que se usem as terminologias corretas. Portanto, o Sr. Tenente-Coronel Fernando Rita vai usar as terminologias que devem ser usadas. Porque, por vezes, aparecem trabalhos de pessoas que se estão a iniciar na história militar, que não interessa se passaram ou não pelas fileiras, mas padecem de um pequeno problema de não usar as terminologias, não irem à procura das terminologias. Eu, com isso, aproveito, antes de passar ao Fernando a palavra, que saiu agora recentemente, penso que é uma edição da Academia Militar, um dicionário de léxico militar. Pelo menos eu vi isso. Eu conheço. Foi a semana passada. Isto é uma questão curiosa. Mas deixa-me acrescentar, Sérgio, que agora a palavra é tua, Fernando. Estás por aí. Que já havia dicionários de léxico militar, claro que mais antiquados, né, dos anos 30, 40. Claro. Pelos vistos, ou é uma reedição, ou então é mesmo algo de novo. Mas eu penso que é novo, porque penso que é uma combinação. Mas faz sentido que seja novo, porque entretanto, ao longo destes anos,
vai surgindo outro tipo de terminologia, né? Adequada às operações militares, né? À nova realidade da conflitualidade, e é natural que agora tivessem partido por um projeto com essas características. Claro. Se bem que eu costumo me agarrar muito às velhas referências e vou explicar porquê. Porque para eu falar, por exemplo, de um tema do século XIX, convém usar a terminologia ou o léxico militar que era utilizado no século XIX, até para contextualizar e não cometer anacronismos, e pegando naquilo que é a terminologia 2, posso cometer, porque realmente os conflitos 2 são completamente diferentes, porque a base tecnológica é outra, o armamento, não é? A base tecnológica. Quando eu falo em base técnica ou tecnológica, estou a falar de armamento. E a base orgânica, que é a organização dos exércitos, é diferente, e a tática também evoluiu, não é? Mas nós aqui temos que realmente recuar. Eu tenho que falar com os termos da época em termos militares. Senão também não estava a fazer uma pesquisa fiável ou uma pesquisa adequada à realidade da época. Aliás, o que me deram muito na cabeça durante a defesa durante a construção da tese foi mesmo não cometer anacronismos, e faz todo o sentido, não é? Mesmo em termos militares, apesar de eu estar a falar de uma coisa que eu conheci e os outros desconhecem, o próprio orientador, não é? É uma vantagem ao meu lado, né? Porque sou militar, mas também estou convencido que há muitos termos que eu utilizo e estudei e apliquei neste estudo. Muitos camaradas meus hoje, olhando até para esse novo dicionário que saiu, desconhecem, né? Porque não são usados hoje, eram usados na época, mas faz sentido aquilo que eu estou a dizer, que eu estou aqui a dizer. O Sérgio, curiosamente, quando está a orientar alguém academicamente, faz questão de que no final se coloque um glossário, que é para que as pessoas saibam do que se está a falar. Portanto, se aparecer um termo, uma terminologia que não é tão comum, Exatamente. O Sérgio faz questão que se coloque no final, isto é eu a puxar a brasa à sardinha do Sérgio, o glossário, a definição daquilo, claro, de forma a que a pessoa perceba o que é que está a ser dito. Por acaso agora lembrei Mas eu ainda agora há pouco tempo, e houve alguém que fez uma recensão crítica do meu livro, o último, que é a Guerra Civil Portuguesa, mas as lutas de irmãos na região central. O Sérgio adquiriu o livro, conhece o livro. Está aqui, olha Saiu em março de 2020. Isto não é fazer publicidade ao livro, mas na recensão foi feita por um militar, e ele próprio faz questão de dizer que eu utilizo uma linguagem descomplexada, arejada e descomprometida. E o porquê desta crítica? Precisamente porque fazer o mesmo que o Sérgio faz. Eu falo em envolvimento, mas depois em nota de rodapé, porque palavras simples para leigos explico o que é um envolvimento, não é? Não vou usar a terminologia do léxico, não é? As pessoas podem ler envolvimento e leem o significado de envolvimento e continuam a não perceber o que é um envolvimento, não é? Pois. Temos que falar por palavras de forma simples, para todos nós percebermos. Claro que será mais fácil para quem é militar ou vive ou lida com este tipo de linguagem, mas mesmo para alguns militares também há algum tipo de termos e coisas que eu abordei que eles desconhecem, não tenho dúvidas sobre isso, né? Porque nós, ao aprofundarmos os assuntos, vamos um bocadinho mais longe, né? Mas também tenho essa preocupação, Sérgio, e aproveito para dar os parabéns por isso, por esse esforço. O Sérgio qualquer tese que o Sérgio oriente, no final, se não tiver um glossário, a pessoa já sabe que tem que o fazer porque vai lá nas orelhas. Sim, faz sentido. Ok. Não. A pessoa vai lá nas orelhas, porque tem que ter um glossário. Não, e realmente nesta parte militar, né, e realmente tem mesmo que ser. Mas que seja construído de forma realmente simples, né? Senão, sim. Quem vai ler e interpretar continua a não entender. Aliás, apesar de eu já ter sido acusado de escrever de forma demasiado simples e não diria básica, mas simples, mas eu acho que tem que ser assim, porque a história tem que sair daqueles parâmetros académicos, né? Tem que ser estou a falar da história regional, local e militar.
uma coisa hermética, nem que só os especialistas entendam e que chegue mais longe e é um público mais vasto, porque senão perde o interesse, não é? E acaba por servir, acaba por ser objeto de atenção só de uma minoria, não é? De um nicho Claro. muito curto, e eu acho que todos nós temos que fazer este esforço, é a minha opinião. Não, acho que sim, e aliás, eu tive a oportunidade de ler o teu livro, e até mesmo nas comunicações e tudo isso, é que é possível contar-se a história de forma simplificada sem cair para o E e mantendo o H. Exato. Sem cair para o E e mantendo o H. E eu não gosto de cair no E. Aliás, nem sei bem o que é, nem sei bem o que significa o E, sinceramente. Opa, Agora está muito na moda. É historiadores, com E, contam assim umas Sim, eu histórias. sei o que estás a falar, mas eu não concordo com isso. Eu acho que nós temos que nos reduzir, podemos contar de forma simples a história, mas que devemos manter sempre o H. É a minha opinião. H, manter o H é manter o rigor. Porque esta história das histórias da história com E é realmente comercial, é uma coisa comercial e muitas vezes Fernando, aliás, coisas tiradas do Wikipédia vais ser prachado com uma que tenha, vais ser prachado neste momento só com uma. Tu acreditas mesmo? O Paulo vai se rir, de certeza. E está-me para te deixar entrar em Santarém. Tu acreditas mesmo? Tu que és de infantaria e eu só fui SMO, mas tu foste militar de carreira e és de ainda por cima és de infantaria. Tu acreditas mesmo que o exército de Dom Pedro, somos de infantaria, aliás, somos os dois de infantaria. É isso, somos de infantaria. Ad unum. Tu acreditas mesmo que as tropas de Dom Pedro entraram no Porto com as açucenas, com hidranjas metidas no cano dos mosquetes? Opa, tu vais nessa balela, aquilo é propaganda pura e dura. Tu não entravas com uma força militar com flores metidas nos canos dos mosquetes, num sítio que não te estava propriamente a acolher da melhor forma. Também verdade, não estava, sim, isso é verdade. Ou seja, essas são as histórias que ainda continuam a ser perpetuadas. Bom, vamos lá ver, não quer dizer que na tradição popular, ou tradição, tradição popular ou tradição oral, é a tradição oral. Não haja as designadas lendas, né? Que misturam realidade com ficção. Mas eu faz-me um bocado de confusão, principalmente há uns historiadores regionais e locais que usam muitas memórias orais. Eu não sou muito dado a isso. Não, é que isso pode sempre fugir para umas coisas, mas para outras, quer dizer... Eu vou dar um exemplo. Na minha terra há lá um edifício, isto é muito rápido, só fazendo aqui uma introdução, que tem um portal antigo que eu acredito que não seja datado do finais do século XVIII, início do século XIX, apesar de não ser especialista em história da arte. No entanto, como a casa é antiga, o portal é antigo, as pessoas resolveram dizer que aquilo tinha sido o sítio onde o Egas Muniz tinha pernoitado, ou tinha vivido. Estamos a falar de uma povoação que não existia em 1147, e isto passando para a tomada de Santarém pelo Dom Afonso Henriques. Para agravar a situação, ele teria que acompanhar o Dom Afonso Henriques, mas em 1147 já ele tinha morrido há 2 anos. E tenho as minhas dúvidas que ele tivesse saído da zona de Ribadouro, é Penafiel, não é? Ribadouro, não estou o termo errado, não é? Onde ele está, onde era o passo real, onde era o passo local, o passo Egas Muniz, né? Entre Ribadouro e Ribadavia. Resumindo e baralhando, as pessoas só dizem que o Egas Muniz passou por ali porque realmente é das outras calendas, como se chama dizer, não é? E porque a casa é antiga, mas o senhor nunca passou ali para aquela zona, aliás, porque já tinha morrido 2 anos antes do Dom Afonso Henriques ali chegar, e aquilo era um povoado com 13 fogos moriscos, né? Agricultores, e não seria a população da época ali na minha terra andaria à volta dos 50 habitantes e era pequenas propriedades rurais, né? Portanto, aquela casa nem sequer existia. No entanto, existe a tradição oral que o Egas Muniz passou pela povoação, assim como o Camões teve basta, todas as pessoas querem que o Camões passe pela isso e o Fernão Magalhães pela sua povoação. É outra guerra.
Também disseram, só para não desviar, que disseram que passaram lá por Santarém e tinha visitado uma tia, só que a tia já tinha morrido 40 anos. Os historiadores, 40 anos ou 60 antes do Camões nascer. Portanto, está tudo... É isso. A tradição oral vale o que vale, tem o seu valor, há coisas que fazem sentido e recolher, mas depois tem que ter muito cuidado com os anacronismos, né? Porque foi assim, foi sendo desvirtuado ao longo das gerações, não é? Exato. Então vamos para Santarém. Já saímos do cerco do Porto. Já divaguei. Não, isto chama-se o aperitivo. Isto é normal. Agora vamos para o conduto. Para falar das memórias orais. Isto é para concatenar os conteúdos. Vamos concatenar os conteúdos. Vamos finalmente passar para outro cenário, outro teatro de operações. Nós estivemos muito focados no Porto sempre, e os nossos convidados também estavam sempre mais focados na zona do Porto, mas o Sérgio sempre meteu alguém mais, neste caso centro, mas mais para sul, para se perceber que as coisas não funcionaram da mesma forma no Porto e nos outros locais de Portugal continental. Sim. E nas ilhas, não é? Vamos começar então com a... Eu antes de dar início à minha apresentação, se me permitem, eu gostaria de cumprimentar o painel, né, quem está a assistir à apresentação, agradecer o convite que foi feito pelo Sérgio e pelo Paulo para estar aqui hoje presente. Um prazer. E ter a oportunidade de poder realmente falar de um tema que resulta de uma investigação já longa, de 10 anos, mas que me deu algum prazer não, me deu muito prazer a realizar e ter essa oportunidade de partilhar com quem gosta destes assuntos, não é? Ainda por cima, falar de dois domínios que para mim são muito caros, né? Que é o caso da história militar, até sim, por ser militar, a minha formação ser militar, e também o domínio da história regional e local, porque eu também o meu mestrado foi em História Regional e Local e eu não quero fugir da História Regional e Local de forma nenhuma, sempre numa perspectiva de História Militar. Portanto, não poderia ter mais prazer em todos os trabalhos que tenho desenvolvido. Eu agora estou a falar da Guerra Civil, mas já falei da Guerra Peninsular em Santarém, e a Guerra Civil, a campanha de Santarém durante a Guerra Civil, acaba por ser quase uma cópia fiel daquilo que se passou na terceira invasão francesa, em que uma cena vai ocupou as posições que o Dom Miguel iria ocupar 22 anos mais tarde, e o Wellington, o exército anglo-português, ou luso-inglês, né? Mas acho que é preferível dizer anglo-português, porque era mesmo anglo-português, era a realidade, ocupou as posições que o Dom Pedro iria ocupar mais tarde, na região do Cartaxo. E neste caso o Dom Miguel na região de Santarém, porque há ali uma ribeira, um curso de água que divide os dois concelhos. É preciso ver que na Guerra Peninsular, e eu já me estou a dispersar outra vez, não havia conceito do Cartaxo, que foi criado em 1812, e na Guerra Civil já existia o concelho do Cartaxo. Portanto, não sei, Sérgio, apesar de eu me dispersar, se calhar começar com a apresentação, e a minha ideia é, à medida que eu vou falando, não é? Estás à vontade. Sobre o assunto que já foi apresentado e que me traz aqui hoje, se calhar íamos também alimentando a discussão, acho que é bem mais interessante. Claro. Estar aqui eu a falar e pronto, e se tornar um monólogo. Não, nem penso. Com certeza não quero adormecer ninguém e aborrecer. Nunca é um monólogo, nunca é. É um monólogo. Pronto, mas pronto, isto é uma à parte, né? Estava a levar isto para a brincadeira. Portanto, o tema que eu me proponho a falar é a Guerra Civil em Santarém, lá está, uma área de operações no centro do país, muito ligado ao cerco de Lisboa, que também é uma área de operações que não está muito estudada, e que no tempo se prolongou um mês, 2 meses, por assim dizer, né? Porque já havia tropas a passar em Santarém em 17 de agosto
1833, em direção a Lisboa, tropas miguelistas, que tinham retirado do Porto. Lá está outra coisa que não está estudada. Todas as movimentações do Porto, passando por Santarém, em direção a Lisboa, já depois dos liberais terem tomado Lisboa, com aquele movimento que já falamos aqui, feito através da Armada Liberal, foi até ao Algarve, com as tropas do Conde de Vila Flor, na altura, Sim. com 2.500 homens, e conquistou Lisboa. Também não está estudado esse movimento, ou está pouco estudado. Quer dizer, estão generalidades estudadas, não estão... Fernando, isto agora também tenho dito, são janelas de oportunidade para a investigação, por causa da educação do Bicentenário. Só não pega quem não quiser. Sem dúvida, e aquele projeto que falamos os dois, de construir um livro à volta da Guerra Civil, com o contributo de muitos historiadores, como se fez uma história concisa, temas, faz todo o sentido, não é? Como se fez para a Primeira Guerra Mundial, precisamente. Como se fez para a primeira, uma coisa multidisciplinar, com pessoas de várias áreas, da história económica, social, política e militar, e também numa perspectiva regional e local, e várias áreas de operações, lá está, trazemos várias para as áreas de operações, e teatros de operações, porque o teatro de operação insular não pode ficar fora desta discussão. Eu acho que esse projeto tem que começar a ser muito falado, porque há tempo, a questão do dinheiro, isso para mim não é uma questão relevante. A Comissão Portuguesa de História Militar, a mim pode sim. Portanto, eu e tu vamos ter que falar com o nosso general e propor a questão. De fazer uma equipa de coordenação, porque nós fomos 50 e tal autores. Não, e realmente é um projeto interessante e válido, não é? E há aqui o suficiente para 50 e tal autores também, se não for mais. Não, sem dúvida. Depois, se calhar, atenção, este livro está muito estudado também. Agora, está muito estudado na vertente económica, social e política. E menos na história militar. Isso não tínhamos dúvidas, apesar de haver estudos para trás, do Ferreira Martins, do Carlos Selvagem. Mas também já dataram. Mas com algumas, claro que isto agora com este estudo de história regional, tu já deste o teu contributo, o Paulo também, eu e todos os que têm dado esse contributo, as coisas vão ganhando mais substância, e é importante também mostrar de alguma forma aquilo que se vai construindo, né, de novo, né, em relação à Guerra Civil. Eu não sei, Sérgio, eu começo a falar e não me calo. Vai avançando com o slideshow. Estão a ver o diapositivo de abertura? Sim. O título é a Guerra Civil em Santarém. Eu vou manter sempre este título em todas as apresentações que fizer a partir de agora, e eu tenho que mostrar, falar daquilo que realmente estudei, né? Não teria interesse a fazer outra coisa. Eu tenho como subtítulo Lutas de Irmãos, lutas entre Dom Pedro e Dom Miguel na região, entre 1833 e 34, porque realmente é entre 15 de outubro de 1833 que se dá a ocupação de Santarém, com a retirada do Dom Miguel do cerco de Lisboa, que é do conhecimento geral, a perseguição das tropas do Dom Pedro, entram em Lisboa e ocupam as posições na região de Santarém, o Dom Miguel nessa altura, né, em outubro de 1833, e toda essa campanha, aquilo que eu chamo a campanha de Santarém, durou 7 meses, e vai durar até maio, de 18 de maio de 1834, quando o Dom Miguel não resiste, porque tem as linhas de comunicação cortadas, não tinha apoio logístico, não consegue resistir, aliás, porque todos aqueles movimentos militares que foram executados e não só, acabaram por cortar as linhas de comunicação a Dom Miguel, e ficou isolado em Santarém, e sentiu-se na contingência de retirar de Santarém em direção a Évora-Monte, onde acaba por capitular mais tarde com a convenção, e se dá a convenção de Évora-Monte. De qualquer forma, eu vou falar desse período de 7 meses, e é esse período que eu vou desenvolver. Outra coisa que eu vou desenvolver, porque é que Santarém foi escolhido, não é? Qual a razão porque escolhem Santarém? Aliás, já expliquei que a montante nas invasões francesas, na terceira,
Santarém já tinha sido palco desse conflito, realmente por causa do seu valor militar e do seu posicionamento estratégico. Uma coincidência histórica tremenda, porque passado 22 anos tudo se repete, mas com outros protagonistas. E depois há outro pormenor importante, e eu não vou falar da Batalha da Aceiceira, porque eu vou confinar-me à região de Santarém, a 3 concelhos: o concelho de Santarém, Cartazes e Pernes, que existia como concelho na altura, hoje é uma freguesia. Porque se deram os combates também em Pernes, como não sei se é do vosso conhecimento, Sim. não é só a Batalha de Almoster, mas é também os combates de Pernes. E também vou explicar a importância desses combates, principalmente pela questão logística. Realmente e agora perdi-me, estava a falar dos combates de Pernes, Sérgio. Sim, e a questão logística. Portanto, A questão logística. Porque é que vou falar só destes 3 concelhos, agora perdi-me. E não falo, por exemplo, da Batalha da Aceiceira, que é em Tomar, não é longe, é a região de Santarém. Porque eu quis, realmente, estudo de história regional e local, eu defini aquilo que queria estudar, e porque acho que a Batalha de Almoster é realmente o ponto de viragem e a batalha decisiva da Guerra Civil. E eu acho que a Batalha da Aceiceira já é um combate, já é a exploração do sucesso da Batalha de Almoster, e já resulta de uma perseguição dos liberais aos miguelistas, porque ficou tudo decidido em Almoster, porque se o Dom Miguel ganha Almoster, ele continuava a tentativa dele de cercar novamente Lisboa, porque ele tinha tentado uma vez e não conseguiu. A intenção dele era realmente tomar a capital, não é? O objetivo principal, falando em terminologia militar, é sempre Lisboa. Santarém é um objetivo secundário determinante neste conflito, como foi na terceira invasão francesa, a par de Abrantes e outras cidades, junto ao Rio Tejo. Não é por acaso que ainda hoje, e sem me querer expressar, há uma concentração grande de unidades na zona de Santarém, porque realmente é estratégica aquela zona. Estou a falar de Tancos, estou a falar de Santa Margarida, estou a falar de Abrantes, estou a falar de Tomar. Nada é por acaso, porque quem estudou o terreno, os militares que estudaram, perceberam que ali era em termos estratégicos, era um local que era importante a implantação de unidades militares naquela região, mas ninguém inventou a pólvora, porque já tinha a montante, isto já tinha sido... Sim. A reconquista cristã já tinha sido os próprios templários perceberam isto, não é? Quando colocaram o Castelo de Almoral no sítio onde colocaram, né? Que é ali na região de Tancos, e depois, sucessivamente, ao longo de vários conflitos, Abrantes e Santarém realmente foram sempre objetivos secundários importantes. E então, como podem ver no dispositivo de abertura, eu não sei se conheces estas gravuras do Ribeiro Artur, mas eu destacava aqui a do lado esquerdo, não sei, para vós é do lado esquerdo, não é? Que é o Porta-Machado. Porta-Machado do Regimento de Infantaria 14, e só destacava uma coisa, isto até para falar já da base tecnológica do armamento, que ele está armado com o mosquete Brown Bess, que já em muitas das vossas sessões deve ter sido falado, já falámos com certeza. Tinha um alcance na ordem dos 100 metros, que era a arma utilizada já nas invasões francesas e foi usada por estes 2 exércitos, do Dom Miguel e Dom Pedro, na Guerra Civil. Portanto, era no fundo o armamento pouco se alterou em relação às invasões francesas, como tu sabes, não é? Claro. O mesmo se aplica ao lado direito, que está um indivíduo do batalhão de caçadores de 3, os comandos dos dias 2, ou o pessoal de operações especiais dos dias 2, que era a nossa tropa de elite, né? Os galos do Wellington, né? Os galos de combate do Wellington. The Fighting Cocks. E equipado com a arma estriada, atenção que esta arma é uma arma estriada, carregamento pela boca, de carga, é verdade, mas estriada, com um alcance na ordem dos 200 metros, que é a Baker, daí de ser uma tropa especializada e que funcionava muitas vezes... realizava golpes de mão, emboscadas e esse tipo de operações, porque os outros não realizavam a tropa regular. Bom, eles eram tropa regular, mas que a tropa regular ou os regimentos de infantaria, de cavalaria, de artilharia não realizavam.
ao meio aparece a caricatura, que é a vossa conhecida, né? É o que chama-se Contemporânea, é o que É. no rei do Mie, né? Acho que É do Mie, sim. olha a memória, do Mie, de 1833, aqui que as grandes potências já por trás a interferirem no nosso conflito, né? Acho que é os ingleses e quanto muito os austríacos, não sei se É, será os austríacos. É. portanto, no apoio, Os impérios centrais. no apoio, eu não sei se agora, ou a colocar o rato vocês Sim, fica registado. Sim. no apoio ao Dom Miguel e ao Dom Pedro. Vê se eu não me... Agora para avançar para a frente é só carregar aqui no pronto. Então vou dar início à minha apresentação. Eu começo a falar, claro, como disse no início, do teatro de operações, lá está, dentro do teatro de guerra no Reino, no teatro de operações insular, naquilo que se passou também nas ilhas, destacando aqui, né, o arquipélago dos Açores e principalmente a Ilha Terceira. Eu acho que conhecem esta gravura, apesar de ser um original do Arquivo Histórico Militar, da minha pesquisa que eu fiz para o doutoramento. Atenção que isto é um original, eu encontrei as referências, mas eles não encontravam as gravuras. Estavam colocadas, acho que fui dos primeiros a ver estas gravuras, e esta, apesar desta ser conhecida, com certeza que existe noutros arquivos, mas lá no arquivo histórico não encontravam. E é da Batalha da Praia, que se chamava da Praia, depois passou a ser a Praia da Vitória. Eu não sei se vocês conhecem os dois a localidade, a cidade, né? Acho que eu conheço, eu estive lá há coisa de 1 ano e meio, no local. Tem aqui em cima até um castelo, uma fortificação, ainda existe lá um mirador, pronto, isto não está, pronto, claro que isto está aqui com uma pintura a apelar ao romantismo da época, né? Mas não deixa de retratar aquilo que se passou. E porquê é que eu coloco isto? Para falar da Guerra Civil, que para mim decorreu nestes 6 anos, para muitos historiadores apenas em 2 anos, mas na minha opinião é esta. E falar da guerra nas ilhas, 4 anos, não é? Até porque é o refúgio, o último refúgio, o último bastião dos liberais, não é? Como é do conhecimento geral. E para destacar aqui alguns combates que até decorreram, principalmente, como eu disse, na Ilha Terceira e no arquipélago dos Açores, o caso do combate terrestre do Pico do Celeiro, e que foram ganhos pelos liberais. Quer dizer, é aqui que realmente, em termos de moral, a causa liberal vai ganhando alguma força, mesmo que estou a falar já em termos de conflitualidade militar, não a questão política, que na altura os apoios eram curtos e claro, não eram tantos como isso, não é? 4 de outubro de 1828, daí eu explicar porque é que para mim a guerra começa logo aqui, não é? A Batalha Naval da Praia da Vitória, eu chamo combate ao Pico do Celeiro um combate, apesar de haver alguns historiadores que chamam batalha, porque realmente foi uma coisa de horas, e é convém distinguir isto, distinguir a diferença entre combate, batalha e campanha. Eu já falei nas 3 coisas. Um combate normalmente é horas, uma batalha já serão dias, por causa da Batalha de Almosteiro, ou a Batalha da Aceiceira, e uma campanha serão meses, e uma guerra são anos. Como dá para observar aqui, são anos, não é? Estamos a falar de anos, portanto, dentro de uma guerra cabem várias campanhas. É o caso desta: cerco do Porto, a guerra nas ilhas, o cerco no Porto, o cerco de Lisboa, a campanha de Santarém e todo aquele movimento vindo do sul do país. Pronto, combate terrestre da Ladeira do Gato, na Ilha de São Jorge. Atenção que a Ilha de São Jorge, vizinha da Terceira, também foi palco de alguns combates. E o combate terrestre da Ladeira da Velha, na Ilha de São Miguel. E depois também há umas operações, acabam por acontecer algumas operações também no arquipélago da Madeira, eu não sei se é do teu conhecimento, que também... Não tá, sei que há, nunca aprofundei. Eu acho, aliás, eu acho que as duas regiões autónomas deviam investir no estudo disto. Aqui é sobre os Açores, já há alguns estudos sobre a Madeira. Mas ainda há pouco tempo vi essa referenciação a questões na Madeira, sim. Mas eu acho, eu faço esta introdução porque é bom para enquadrar o meu tema, não é? Não poderia ser de outra maneira, e também para justificar porque é que eu escolho esta datação para a Guerra Civil, e acho que faz todo o sentido, e tu concordas, já percebi. Sim, também assim. A minha perspectiva. Também assim.
E há muitas pessoas que desconhecem esta conflitualidade nas ilhas, não é? Até- Conhecem o exílio, não conhecem a questão política, não conhecem a questão militar. Exatamente. Passo para o diapositivo seguinte, estão a acompanhar, os diapositivos estão a Sim, estão a entrar. passar normal. Sim. Sim. Estas gravuras nem sequer vou referir, não vale a pena, já é do conhecimento. O meu desembarque é o perímetro da Serra do Pilar, que é outra coisa que as pessoas normalmente acham que toda a gente se meteu dentro dos edifícios do convento. Não, foi feito um perímetro defensivo. Era uma defesa escalonada, no caso cair a primeira linha do perímetro, havia uma segunda e uma terceira. Eu não sei quem é que fez esta gravura, mas por acaso estas duas gravuras, Sérgio, a propósito, a anterior a estas duas, também vem lá do espólio do arquivo histórico, Sim. coisas assim, e estamos a falar de gravuras da época. Sim. E a outra, o desembarque de Pampelide, claro que há arquivos, mas estas duas são lá do arquivo histórico e são as originais que eu na altura digitalizei, né, com o apoio, claro, lá dos técnicos do arquivo. Daí, agora vou fazer a transferência, claro, para a guerra no continente, entre 32 e 34, né, que se inicia com o desembarque do Mindelo, por isso é que eu enquadrei com a gravura que mostrei atrás. E lá está, aquilo que tem vindo a ser falar, já foi alvo de muitas sessões, né? O cerco do Porto, né? É uma campanha militar, para mim, claro que vulgarmente designado por cerco do Porto, não é? Destaca aqui estes combates, com certeza que existiram mais, não é? Sérgio, Sim, revela Souto Redondo, Ponte Ferreira, Souto Redondo, Vila Nova de Gaia. Aliás, destaca aqui. São 3 combates exploratórios, logo antes mesmo do cerco, porque de facto, como eu disse em programas anteriores, o exército Dom Pedro e o Estado-Maior tinham que perceber se iam ficar no Porto ou não. E arriscam, porque eles fazem 3 combates exploratórios a mais de 30 ou 40 quilómetros da cidade do Porto, ainda sem o Porto estar fortificado. Portanto, é um reconhecimento em larga escala, porque eles não têm maneira de se fixar no terreno. E, bom, aliás, Gaia podia ter corrido muito mal. Mas isso, pronto, é para complementar aquilo que eu quando meto aqui o combate Cova da Piedade, agora pergunto, mas o que é que interessa o combate da Cova da Piedade, que até perto de Almada, a sul, não é? Não sei se conheces a Cova da Piedade. Sim, mas sim. Isso já indicia o final do cerco e a necessidade de movimentar as tropas de Dom Miguel, parte delas para baixo. Para baixo, sim. Mas na altura, mas eu só meto este combate aqui dentro desta campanha, porque na boa verdade o cerco do Porto ainda continuava nesta altura, foi até agosto. Sim. E foi um combate que se deu a sul, numa tentativa de reconquistar Lisboa, de evitar que chegassem a Lisboa, mas estava a decorrer o cerco do Porto, não é? Quer dizer, este combate a Cova de Piedade é que lança o pânico em Lisboa. Tanto é que depois entram lá no dia seguinte. Não é? Exatamente, por causa do movimento sul, mas acaba por ser uma vitória para os liberais, não é? O combate Ponte Ferreira acho que ficou, não sei quem é que ganhou, acho que é uma coisa assim. Há quem defenda foram impasses. Há quem defenda os liberais, não é? Tecnicamente são 3 impasses. É impasse, não é? Impasse, é bem parecido. São mesmo impasses, porque, aliás, Gaia podia ser uma derrota liberal, se não é o Infantaria 10 a fazer a cobertura da debandada das tropas liberais, porque nos 2 casos anteriores eles até levam a melhor sobre as tropas de Dom Miguel, mas não têm realmente efetivos para segurar as posições e acabam por ter que retirar. Olha, é a mesma coisa que alguns historiadores diziam que o Bussaco não foi ganho pelos ingleses e pelos portugueses porque tiveram que retirar do Bussaco. Já ouviste essas, não já? Já ouviste essas também por aí? Não foi... Já ouvi, mas claro, mas não faz sentido. Sim. Logicamente, que assim, levado a sério, ele teve que se deslocar, ele atraiu-os para as linhas de torres. Exatamente. No caso liberais, eles retiraram para dentro da cidade de Porto porque não podiam fazer mais nada. Com 8.300 homens, querias o quê? Milagres? Não. Sim, não, com 8.300 contra 80.000, né, que eram os... Mas atenção que esta história dos números faz-me lembrar a Primeira Guerra, e tu sabes que eles desenvolviam alguns estudos sobre a Primeira Guerra, e apesar de haver várias comissões e terem estudado os números da Primeira Guerra, ainda hoje há dúvidas sobre os mortos, os feridos, os desaparecidos, Sim. o pessoal que ficou incapacitado.
Na questão dos números é sempre tudo muito complicado. E aqui em relação aos números também da Guerra Civil, há muitas fontes e há muitos números, mas era à volta de 80 mil, julgo eu, no cerco do Porto, do lado miguelista, não é? É assim, no reino. Porque à Sim, volta mesmo. quando eu digo 80 mil, não digo no cerco, digo mas estou a falar do 30 mil a 40 mil, e as pessoas podem dizer, pá, 10 mil é uma grande diferença. Calma, porque havia muitos regimentos, muitas unidades a fazer trânsito. E algumas não estavam a quartelar, embora estivessem no cerco, estavam a quartelar em Braga, por exemplo, o que retira um bocado da proximidade geográfica. Quando eu falo 80 mil é o reino o que é de respeito. Isto quer dizer comparado com os 8 mil do lado liberal. Exatamente. Eu compreendo aquilo perfeitamente que tu disseste. Depois, como vês, outra campanha, o Cerco de Lisboa, é uma campanha mais curta no tempo. No entanto, já há movimentações do exército miguelista do Porto em direção a Lisboa, passando por Santarém. Há referências a isso. Em 17 de agosto, uma das divisões de vanguarda do exército miguelista passa por Santarém, em direção a Lisboa, numa tentativa de reconquistar Lisboa, não é? Porque era o objetivo decisivo, não é? O Porto também, claro que é um dos objetivos decisivos, mas Lisboa era a capital, não é? E esta campanha decorre durante o período que podem observar, e depois com insucesso por parte dos miguelistas, que para se reorganizarem, um bocado como fez uma cena na terceira invasão francesa, que retirou para Santarém, com a expectativa de receber reforços da parte do Napoleão, coisa que nunca aconteceu, para poder voltar a retomar, ultrapassar as linhas de Torres e a retomar a cidade de Lisboa, coisa que também não conseguiu, não é? Claro. E ficou isolado em Santarém. Isto é quase uma cópia fiel daquilo que aconteceu na terceira invasão francesa. A diferença é que durou 5 meses em Santarém e esta campanha da Guerra Civil durou 7, como podem observar aqui no diapositivo. E aqui estão elencados os vários combates no país que decorreram durante a campanha de Santarém, que decorreu entre 15 de outubro de 1833, quando o Dom Miguel se fixa em Santarém, e depois do outro lado com o Rio Maior, a Meia, Vala da Seca, uma linha de água e uns terrenos pantanosos ali a dividir as posições. Do outro lado, do lado do Cartaz, posicionaram-se as tropas do Dom Pedro. Fala aqui do combate de Alcácer do Sal, que até foi ganho pelos miguelistas. Os combates de Pernes, que vou falar mais à frente, porque ficam naquela área de estudo que eu referenciei. Batalha de Almoster, o combate de Santo Tirso, que não sei quem é que saíram vitoriosos, acho que é outro impasse também, não é? Sim, até porque as campanhas a norte, depois no Minho, curiosamente, durante algum tempo são comandadas por o almirante Napier, que passa da frota para o combate terrestre. O homem era muito polivalente, o Napier. Dizem que ele era meio doido, não é? Era doido e polivalente, mas desconhecia essa faceta, mas lá está, como eu também estudei mais ali a minha zona, acabei por me limitar àquilo que se passando por ali. Mas realmente ele era multifacetado e um grande estratega, nem um grande operacional. Né? O combate de Santa Ana, sabes onde foi o combate de Santa Ana? Este já tem a ver com o teatro de operações, mesmo a sul, que tu dizes que não carece de estudos, não é? É perto de São Bartolomeu de Messinos. E acontece nesta altura, não é? E já há muito tempo que as tropas liberais tinham passado por aqui, não é? No entanto, havia conflitualidade também a sul. E aqui acho que foi ganho pelos miguelistas este combate. Foi. E depois a Batalha da Aceiceira, que é realmente um ponto final na Guerra Civil. Não é? Esta gravura que estão a observar é uma gravura de 1830, contemporânea, né, da época. É uma perspectiva sobre Santarém, da margem esquerda, da margem sul do rio. Aquelas casas que vêm em primeiro plano é a Ribeira de Santarém, não sei se conhecem. E em cima, na linha de alturas, é a cidade de Santarém. Estão a perceber porque é que Santarém, em termos estratégicos, era importante, não é? Claro. Pelas fortificações que tinha, já na época medieval era, para os mouros foi. E a própria geografia do terreno. É o terreno, o terreno é ditador, e na altura, ainda hoje é, apesar do espectro das operações ser
completamente diferente, porque a base tecnológica hoje tem muita força, né? E para não falar da parte digital do armamento utilizado numa perspectiva digital, né? Sim, sim. Mas estamos a falar da guerra de há 200 anos atrás. E aqui eu mostro esta imagem para falar da importância que tem o relevo, né, ou o terreno, né, como nós dizemos em terminologia militar, o relevo, né, no fundo o relevo, falando uma linguagem mais abrangente, nas movimentações militares. E Santarém, qual era a vantagem de Santarém? A média de alturas de Santarém é 100 metros. Não é um terreno muito acidentado, e depois junto do rio até a média é 10 metros, porque são terrenos de lesíria, muito férteis, é uma zona muito fértil, mas o terreno em si do concelho de Santarém, do Cartaz, apresenta dobras de terreno pouco expressivas, e eu aqui explico porque é que isto era importante. Não impedia a observação das tropas a longas distâncias e permitia os movimentos das tropas apiadas, porque os deslocamentos das tropas eram feitos maioritariamente de forma apiada, como poderão imaginar, tendo em conta que a linha, que as vias rodoviárias na altura eram muito limitadas, como poderão imaginar. Não é? E depois a rede hidrográfica. Porque é que eu destaco aqui a rede? Estou a falar do Rio Tejo, que era navegável até praticamente Espanha na altura, não é o que se passa hoje, né? É mais areia do que água. assorear, né? Tinha excelente vias de comunicação. Isto era importante em termos logísticos e no apoio à campanha, porque, aliás, na altura a principal via de comunicação era mesmo o Rio Tejo, né? Entre Lisboa e as cidades do interior, e leia-se Santarém, Abrantes e outras cidades ao longo do rio. E estas particularidades, como eu refiro aqui, e vocês estão a ler também, não é? Conseguem ler, não é? Sim, sim, sim. Tornavam a zona de Santarém uma excelente área de operações. Não é por acaso que o Macena escolheu Santarém e o Dom Miguel escolhe Santarém para se reorganizar e concretizar o objetivo a que se propunham, que era o objetivo decisivo, que era a cidade de Lisboa. Atenção que Santarém na altura era vila, não era cidade. Okay. Não. Esta gravura também é muito interessante. É uma gravura original de 1811, tirada de um mapa feito pelos ingleses. Existe no Arquivo Histórico Militar. Eu sei que isto está pintado assim uma atmosfera muito romântica, mas consegues perceber bem que é Santarém, a perspectiva de Alfãs, isto é a perspectiva do rio, mas é interessante enquadrar tudo aquilo que eu vou falando com a documentação da época, com a leitura que eles faziam do terreno. Exato. Falando do espaço estratégico, e fiz a introdução com o espaço físico, a importância e continuando naquilo que é o valor militar desta região e porque é que os exércitos em confronto escolheram ocupar as posições nesta região. A região de Santarém tinha uma linha de alturas muito importante. Aliás, essa linha de alturas já é evidente durante o período das invasões francesas, que é a linha começa no Rio Tejo, Santarém, passa por Rio Maior e se quisermos prolongar isto até ao Oceano Atlântico, acaba em Óbidos. É uma linha de alturas e constitui-se como uma importante linha geral de defesa, como podem ler aqui, para um exército. Essa é, digamos assim, o teu aperitivo para o próximo programa. Para o próximo. Para um exército que operasse na região. E repara que o Dom Miguel vai ocupar realmente essa linha de alturas. Agora é preciso ver, e eu vou mostrar no próximo programa e nos slides a seguir, que há um rio que divide, que esse rio é o Rio Maior, chama-se Rio Maior também, porque passa pelo Rio Maior, e se bem que ali na zona de Santarém chama-se Vala da Seca, que é um rio que os terrenos adjacentes são pantanosos, é terreno de cobre e descobre, e constitui um obstáculo até ao movimento das tropas, e do lado da margem sul desse rio
ficaram na linha de alturas que existe lá. Quem passa na autoestrada consegue-se aperceber disso. Ficaram as tropas do Dom Pedro, mesmo em frente a esta linha que eu refiro aqui. E eu digo mesmo que era importante esta posição, e digo porquê. Porque caso o Dom Miguel fosse abordado, quer pelo norte, pelo Porto, quer fosse abordado, estou a falar do norte porque havia tropas a norte, quer por Lisboa, que foi o que aconteceu com o Dom Pedro veio de Lisboa, esta posição em termos estratégicos era determinante e era inexpugnável, né? Era difícil de conquistar. E tanto que os liberais nunca conquistaram, na boa verdade. Cortaram Então, foi as linhas de comunicação. Tu estás a deixar apoio logístico. estás a deixar um mote de apetite para saber o que é que se vai passar ou seja, como é que as tropas... A ideia é essa. As pessoas... Agora o que é que vai acontecer? Exatamente. Pronto, aqui percebe-se o valor militar da região, e a seguir vou realmente falar daquilo que efetivamente... Agora como diz o outro, é carregar a patrona, cartucho, mosquete, as pessoas acham que já a estas horas já sabem que é o mosquete, os nossos ouvintes, porque a gente tem explicado. E a espingarda estreada. Aliás, e se calhar vamos explorar um bocadinho mais isso também no próximo programa, porque não, é assim, é desafiante. É desafiante. Pronto, e para terminarmos o programa, até pelo Paulo, mas depois eu também falo da base orgânica, tática e técnica mais à frente. Em relação ao confronto dos exércitos nesta região. Neste momento estou só a explicar porque é que Santarém é importante. Mas este tipo de programa tem sempre que dar 2 programas, porque a complexidade exige um enquadramento para perceber o que é que acontece efetivamente e o porquê de acontecer. Não foi demasiado complexo no discurso, não. Espero ter sido. Não. Ainda estamos. Por isso, nós vamos voltar. Mais possível, não é? Foi simples, e de certeza que as pessoas vão ficar com água na boca para saber o que vem. Por isso, caros ouvintes, nós voltamos ao formato dos 2 programas, porque quando a temática assim o exige, assim o fazemos. Por isso, o Sr. Tenente-Coronel Fernando Rita deu-nos um contexto importantíssimo para se perceber que a Guerra Civil, eu volto a dizer, não foi só o cerco do Porto, e que as campanhas a sul são muito importantes mesmo. Por isso, vamos hoje ficar por aqui. Esta será a primeira parte da Guerra Civil em Santarém. Haverá depois um segundo programa onde o Sr. Tenente-Coronel irá fazer o desenvolvimento do rosto da batalha. Se ele me permite a expressão do Keegan, vai ser o rosto da batalha, embora aqui batalhas, combates, campanha, mas é o rosto da batalha e que importa. Não se esqueçam de subscrever, ativar o sino das notificações, deixar o gosto, partilhar, comentar, tudo aquilo que nós costumamos fazer. Cumpre-me agradecer muito a disponibilidade do Fernando, meu caro amigo, e agradecer também a disponibilidade para o segundo programa, e não será talvez a última vez que vens aqui, em 2, porque eu ontem lancei-te um desafio da patoleia. Mas daqui a uns tempos. Pronto. E também Santarém também teve um papel importante, mas ainda... finalmente temos alguém para falar da patoleia. Portanto, é uma promessa que já vem desde o programa número 1. Desde o programa número 1. Por isso, Fernando, muito obrigado pela tua presença. Obrigado, Sérgio. Sempre a considerá-los. Sempre a considerá-los, e um grande bem-aja a vocês e um bem-aja a quem nos vai ouvir a partir do próximo domingo às 12 horas, quando o nosso produtor Joaquim Almeida nos carregar nas plataformas. Então, um resto de semana feliz. Hora Diários. Os detalhes da grande história militar. Um programa de Sérgio Veludo Coelho, com a participação de Paulo Rezende Ribeiro.